Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Hoje, pensa comigo, hoje na realidade que você tá, você tem os mesmos incêndios que você tinha quando começou? São exatamente iguais ou eles aumentaram um pouquinho? Será que hoje você trabalha mais estressado do que quando você começou a tua empresa? Se você respondeu sim para uma dessas duas perguntas, você pode apostar sim. A sua empresa cresceu sem você estar preparado para o crescimento. Mas quando a empresa crescer, será que não é mais fácil organizar uma empresa maior? Deixa eu ver se entendi a tua pergunta. Você quer saber que deixa assim como tá, deixa eu crescer e depois eu começo a organizar isso? É, não é? Não é uma empresa maior que tem que ficar organizada? Pequena não precisa. Pequeno não precisa. Então, ó, eu me lembrei, sempre que alguém me pergunta isso, eu me lembro de uma piadinha que a gente conta lá no Rio Grande do Sul, tá? Só para exemplificar aqui. Dizem que o gauchão, aquele que morava na estância, a estância é a fazenda do gaúcho, né? E nunca foi para a cidade, não conhecia nada, resolveu um dia sair e foi para a cidade. Só que no caminho ele viu um trilho de trem lá e via um trem passando. E ele olhou aquele tal do trem, não sabia o que era, pegou o laço dele, jogou assim, laçou o trem. Só que tentou segurar o trem. Só que não tinha como, né? A força do trem arrastou ele por quilômetros ali pelos trilhos até que ele resolveu soltar aquele negócio. Se machucou todo. E aí ele chegou na cidade que ele queria, quando ele chegou ele viu uma loja de brinquedos lá, e aí tinha aqueles trenzinhos de brinquedo, ferrorama, que era na minha época de criança, né? Os ferrorama. Ele também nunca viu aquilo, ele foi lá, pegou a espingarda e detonou aquele negócio, né? E o dono da loja, meu Deus, o que você fez aí? Ele olhou e disse assim, a gente tem que matar esses bichos aqui enquanto são pequenos, que depois de que crescem ninguém mais segura. E por que eu conto essa história? Porque é exatamente isso, ó. Uma empresa que ela começa pequena e começa a crescer desorganizada, é mais difícil de você segurar, é mais difícil de colocar a casa em ordem. Então, por mais assim, ó, que daqui a pouco, Campo, eu já cresci, já tenho 70, 80, 100, 200 funcionários, legal, mas se está apagando incêndio, provavelmente você cresceu de forma desestruturada e desorganizada. A hora é agora de começar a organizar. A hora é agora. Depois que cresce dali para frente, é pior. Então esse negócio de que, vou esperar, quando ficar maior vai ser tudo mais fácil, é justamente o contrário. E se já cresceu de forma desorganizada, que não sabia disso antes, agora é agora também, não é, A hora é Campa? agora também, exato. Nossa, isso que você falou me lembrou assim, ó, que quando a gente tem um filho, né? Tem um Uhum. filho, um bebezinho pequenininho lá, o que é normal pro pai e pra mãe? É trocar a fraldinha, levar no colo, dar comidinha na boca, dar uma mamar na boca. Aí depois, quando essa criança começa a crescer, ela vai começar a ter independência. Ela vai andar sozinha, ela vai aprender a comer sozinha, ela vai aprender a se vestir. Depois, quando fica maior, quando é adolescente, ela começa a ter a sua independência. E na vida adulta, espera-se que não precise mais dar mamar na boca, nem É. comida na boca, nem trocar fraldinha e nem pegar pela mão para conduzir a pessoa para onde ela for. Uma empresa é a mesma coisa. Se você tem uma empresa com 20, 30 anos, 10 anos, até 5 anos, que ela não consegue andar por conta própria, é como se fosse um filho de 20 anos que ainda precisa andar no colo, tomando uma madeira. Então algo está errado, algo foi feito de errado lá no começo que fez com que essa empresa fosse dependente do dono ou dos pais, aquela criança ficasse dependente dos pais fora de época, extemporâneo. E isso não pode acontecer, né, Campo? Por isso que tem o melhor momento. Qual é o melhor momento para organizar a empresa? É quando é pequeno? É quando é médio? É quando é grande? Qual que é o melhor momento? Existe um melhor momento. O melhor momento foi ontem. Foi ontem, ontem mesmo. Lá no passado era o melhor tempo de ter organizado, ter se estruturado. Mas, Campo, eu não fiz isso ontem. Então tá, então tem o segundo melhor momento, que é hoje. Ou que não dá para esperar, não dá para ficar empurrando com a barriga. Não, peraí, a hora que eu contratar gente melhor, gente mais competente, gente com mais qualificação, as coisas vão se resolver por mágica, porque não vão. Não vão mesmo. Então, é hora de parar e começar a olhar o que está desestruturado, o que não está com aquela organização impecável que você acha que deveria estar. Campa, você está falando que eu sou desorganizado? Não estou falando. Mas estou falando que se tem incêndio, talvez alguma coisa não esteja bem ali como é para estar, né, Cris? Está desalinhado. Então tem que parar, é a hora, é agora, para e ver o que está acontecendo.
E se está começando a empresa ontem já devia ter começado Já devia ter a organizar. começado assim, total. E não é organização de prateleira, né, Não, Campa? claro que não. Não é organização dos Aí é escritórios, gestão, da os fábrica. processos. Não, é a organização sistematizada da empresa para ela funcionar sem depender de você. Exatamente. E por que é melhor ter uma organização, na empresa, crescer de forma organizada? Por que isso é melhor para o empresário? Então, quando você cresce de forma organizada, de forma estruturada, o que acontece? Você tem pessoas ali que sabem distribuir com você os desafios, que sabem discutir, que sabem trocar ideia, que sabem te ajudar, que sabem prevenir os incêndios, sabem fazer as coisas acontecer. Agora, quando você cresce sem estrutura, vai crescendo, as coisas vão caindo para o teu ombro, vai vindo mais incêndio, vai vindo mais problema. Essa é a consequência natural. Então, quando você está organizado, quando você está estruturado, é mais gente que está pegando junto. Mas não é porque você deu sorte de pegar gente super competente. Não, não é por isso. É porque você fez o tema de casa. Você criou a tua organização sistematizada, você criou os teus processos, criou a rotina das pessoas, definiu a cultura da empresa, colocou as pessoas de acordo com essa cultura, treinou essas pessoas com essa cultura, ambientou, deu os recursos para ela. Ou seja, Cris, tem uma palavra que eu gosto de usar que é o protótipo do negócio. Você tem o teu negócio totalmente documentado, prototipado e prontinho para crescer. Aí fica fácil crescer de forma estruturada, organizada e com respiro, que nem a gente fala, né? Sem precisar estar ansioso, com estresse, sem dor de cabeça, respirando. É só pensar assim, ó, pensa numa rede, tá? Qualquer negócio que seja uma rede, que tenha filiais, várias filiais. Poxa, você abre uma filial com uma facilidade incrível. Por quê? Porque está organizada, está sistematizada. Tem negócios que é assim, o dono simplesmente olha, eu quero abrir uma filial lá naquele bairro. Vai lá, fala para a equipe, eu quero uma filial lá, pronto. Já tem processo para definir onde é que vai ser, como que vai ser, layout, ambiente, é assim que funciona. Quem vai estruturar a parte elétrica, quem que vai fazer os móveis, quem que vai ser treinado já para ser colocado como gerente, como é que se contrata uma equipe para ir para aquela empresa. Então, já está organizado, né? Já está organizado. Eu gosto de comparar, assim, Cris, você pega, por exemplo, o McDonald's, tá? Eu não gosto da comida do McDonald's, deixando claro, pra mim aquilo é porcaria, mas eu não tô analisando isso. É que todo mundo conhece todo McDonald's, mundo conhece. Né? Aí é um exemplo que é viável. Que é viável. Por quê? Você olha assim, ó, como é que o McDonald's abre uma loja numa velocidade incrível? Tudo bem, é uma franquia? Mas mesmo tendo vários donos, cada unidade tem um dono diferente, não parece que é tudo igual? Você olha, o layout não é tudo igual, a identificação visual não é tudo igual, o uniforme é tudo igual, o tipo do lanche é tudo igual, o preço é tudo igual. Às vezes dá uma coisinha ou outra, uma zebrinha, mas por via de regra é normal. Você vai para uma cidade, puxa, eu não conheço nada lá. Onde é que eu vou almoçar? Onde é que eu vou jantar? Não conheço. Você acha um McDonald's? Você sabe como é que é. Gostando ou não, você sabe como é que é. Bom, vai ser assim. Por quê? Porque é tudo igual. Agora imagina se não fosse padronizado. Imagina se eles tivessem crescido de qualquer jeito, como muitos negócios crescem. Aí numa loja ia servir churrasco, Exato. Na outra sushi, na outra hambúrguer. Milho verde, cachorro quente. Não, aqui eu queria, eu nem sei como é que chama os negócios dele, mas eu quero o Mac e não sei o que das contas. Não, aqui nós não temos, senhor. Aqui é só churrasco, aqui é só self-service. Não dá? Você pode estar pensando, mas que bobagem vocês estão falando aí. Mas acontece gente, presta atenção como acontece. Já vimos lá uma padaria que abriu uma filial e na outra loja nem o letreiro era igual. Mesmo Quanto nome. mais a comida que serviam era completamente diferente, só tinha o mesmo nome. Exatamente. A gestão era diferente, o atendimento era diferente. Quando a gente entrava numa loja ou na outra, parecia que era completamente diferente. Então, não precisa dar nome aos bois, mas tem que ter, desde a cabeça, de como vai formatar a empresa na cabeça, ela tem que seguir naquele padrão. Ela tem que ser padronizada, tem que ser prototipada, tem que ser igual. E isso que a Cris falou é muito real. Tinha um conhecido nosso lá, que ele tinha 11 lojas de varejo, tá? Varejo de confecções, roupa feminina. 11 lojas. Cada uma tinha um nome, cada uma tinha um sócio diferente para baratear imposto, né? Um era nome do cunhado, um do funcionário, um não sei o quê. Cada uma tinha um tipo de produto, uma dava crédito, outra só vendia no cartão de crédito, outra era só à vista. Ninguém se entendia naquilo, ninguém se achava, não tinha gestão, cresceu. E cresceu Foi muito, rápido. Cresceu rápido. Foi rápido, ele tinha uma loja, de repente abriu bem. 2, aí 3, 4, quando viu ele estava com 11. E sabe o que aconteceu com ele?
ele diminuiu, quase faliu, teve que diminuir para uma loja, não venceu as dívidas, fechou, quebrou. Está trabalhando de empregado agora, porque não deu conta do negócio. O negócio cresceu fácil, ganhou rios de dinheiro, andou de carro importado, fez um casão lá de não sei quantos milhões, e agora está ali, morando mal, andando mal e trabalhando de empregado, porque não deu conta, porque cresceu desestruturado. Então crescer, Cris, é algo fácil. Crescer é fácil. Crescer é fácil. Nós vamos contar na jornada, a nossa primeira empresa cresceu muito rápido, mas cresceu torta. Eu vou te contar com detalhes isso. Então, quando você cresce de forma estruturada e organizada, a coisa é natural. As coisas elas acontecem no ritmo, na velocidade, pode ser que demore mais, pode ser, mas tudo bem. É aquele crescimento, é melhor você ter um crescimento que é devagar, mas que se sustenta, do que você ter um crescimento assim, um tombo assim também, não vejo sentido. É verdade. É a mesma coisa que quem estava em outra live pode ter ouvido eu falar esse exemplo. Mas um organismo vivo. Uma empresa é um organismo É um vivo. organismo. Uma pessoa de dentro da organização afeta o trabalho da outra. Como quando a gente está com dor de barriga, dá dor de cabeça, dá retenção de líquido. Então, um problema no organismo afeta todo. Imagina uma empresa que cresce desordenada, o câncer que vira e o problema que dá para todo mundo. Agora, uma empresa organizada e estruturada, como é gostoso o crescimento. É lindo de ver uma empresa crescer assim. Porque ela vai ter futuro, ela vai perpetuar por 20, 30 anos mais, trazendo alegria para a família, trazendo alegria para a sociedade que está ao redor ali, para a comunidade que é servida por aquela empresa. É uma coisa assim, Cris, que eu vejo assim muito. As pessoas às vezes me perguntam, Campa, qual é o momento ideal de eu abrir uma filial ou abrir um outro negócio? Então existe um momento certo para isso. E o momento é simples. É assim, ó, a empresa não depende de você para funcionar. Esse é o momento certo. Você tem 2 critérios para pensar numa outra empresa ou numa filial. O primeiro critério é, puxa, essa número 1 aqui, a matriz, ela funciona sem mim? Se eu ficar ali 15, 20 dias fora, tá tudo bem? Ela vai funcionar ou ela vai parar? Ah, você pode até pensar, mas as estratégias, as grandes negociações, não, tudo bem, isso vai ter que depender de você porque você é o dono. Mas comprar, vender, pagar, cobrar, instalar, entregar, se depender de você fazer essas coisas, você não pode nem pensar em abrir uma filial, não pode nem pensar em abrir um outro negócio. Agora, se não depende de você, você vai para o outro critério. Que daí é o seguinte, é olhar para o teu negócio e pensar assim, ó, peraí, eu já tiro todo o suco que dá aqui ou eu consigo espremer um pouquinho mais e tirar mais? Ah não, acho que dá para melhorar, tem um potencial enorme. Então primeiro trabalha esse potencial, eleva ela, depois se pensa no outro. Eu falo isso, Cris, porque é algo comum que eu vejo, tá? Não é normal, mas é comum. Que é o quê? Ó? É a pessoa, de repente, puxa, o cara abriu lá um restaurante, por exemplo. Abriu um restaurante, aí tá ali trabalhando que nem um louco. Tá funcionando, tem o cozinheiro, tem o garçom, tem o pessoal do caixa, a coisa tá andando. Aí ele diz assim, agora eu vou abrir uma fruteira. Aí um hortifruti? É um hortifruti. Alguns lugares chamam de hortifruti, fruteira, né? Abriu um hortifruti lá, legal. Aí ele vai lá no hortifruti, tá começando, ele tem que ir lá trabalhar, ele tem que comprar, tem que colocar as mercadorias, tem que treinar o caixa, tem que ficar em cima do repositor, e ele tá lá no hortifruti, o restaurante dele tá mais ou menos andando. Aí de repente, chega lá de manhã cedo, ele tá lá no hortifruti e ligam pra ele, ó, o cozinheiro não veio. Ah, então peraí que eu vou lá. Vou lá dar um jeito, vou lá cozinhar. Aí tá ali cozinhando, liga alguém do hortifruti lá, ó, o caminhão de banana não chegou. E o pessoal tá aqui querendo comprar banana. Ah, peraí que eu vou ligar. Vai se ver louco. Vai ter o dobro de incêndio. Ele não tem um clone. Ele não tem um clone. E se tivesse, o clone também ia querer fazer as mesmas coisas que ele, né? Sim, sim. E pior ainda do que isso, dá pra falar que é daquelas empresas que o empresário diz assim, abri minha empresa, mas ela não tá dando boa ainda, não tá bem. Aí então eu vou abrir uma outra para tentar faturar um pouquinho mais. Como é que acontece quando... Não, vai dar conta, como é que vai dar conta de duas? Uma não tá bem. Depende dele aí vai abrir tudo. outra. Depende dele para tudo. E aí às vezes está lá mascarando o lucro de uma com outra. Eu me lembrei de um caso, Cris, que eu fiz uma mentoria uma vez e ele tinha 4 farmácias. Uhum. Era uma de manipulação e 3 farmácias normais, de venda de medicamento. E aí o seguinte, não tinha lucro. Chega um momento que não via a cor do dinheiro. E olhando lá, quando a gente começou a implantar ali a questão da gestão financeira, o planejamento financeiro, que eu vou falar na jornada, o que tem que ter para isso funcionar, foi percebido que aquela de manipulação sustentava todas as outras.
Mas ele não via o ego de ter filiais, de ter outros negócios. Não, eu sou dono de 4 farmácias. Ele não percebia que isso estava acontecendo. Ele não percebia que tinha um player grande lá no mercado que estava ali abocanhando todo mundo, que estava tirando os clientes de todo mundo. Ele não percebia isso. Então ele sustentava um negócio super saudável, ele tirava dinheiro dali para jogar para as outras e mascarava, não via isso. Então Não quando tinha começou, gestão, não tinha os números, não tinha nada. quando começou a olhar Não para os sabia. indicadores separados, isso aqui, meu Deus, o rombo era gigantesco. Então qual foi a saída? Peraí, vendeu aquelas 3 lá para o grande player lá e ficou ali, fortaleceu aquela primeira, que era de manipulação e só alegria. Tá até hoje lá, muito bem, obrigado, crescendo, muito bem, obrigado. Hoje ele já abriu outros negócios, mas por quê? Porque ele estruturou aquela empresa, ele organizou aquela empresa, deixou ela saudável, sem o peso de ter um monte de negócio ali sugando, que é o mal de crescer desestruturado. Cresce desestruturado, eu poderia dizer que esse crescimento desestruturado seria que nem a história dos 3 porquinhos. Sabe aquela historinha de criança lá que conta? Que o primeiro porquinho, ele estava com pressa. Então ele fez a casinha de palha. Subiu aquela casinha ligeirinho ali para poder brincar de uma vez. Aí veio o segundo porquinho e disse, não, vou fazer uma casinha de madeira. Demorou um pouquinho mais. Demorou um pouquinho mais, estava ali bonitinho. Fez aquela casinha e foi brincar. O terceiro porquinho, ele não teve preguiça. Ele foi lá, fez a base. Olha só algumas histórias infantis ensinam sobre empreendedorismo, né? Interessante, porque elas são lúdicas. Elas fazem com que a gente entenda coisas complexas de uma maneira simples, que de repente ninguém ensinou isso pra gente antes. Mas aí, o terceiro porquinho foi lá e construiu aquela casa de alvenaria. Fez bem forte, colocou Demorou grade mais, na porta. gastou mais. Sim, fez até uma lareira lá, um fogão a lenha para poder cozinhar. Estruturou, demorou mais. Aí quando veio a primeira crise, que foi o lobo mau, o que aconteceu com aquela casinha de palha? Que foi feito rápido, caiu, né? Caiu. A empresa caiu, porque foi crescimento rápido demais, sem estruturação. Ela não tinha base. Não tinha base. O segundo tinha um pouquinho, alguma coisa ele já começou a fazer. Mas mesmo assim, quando chegou a crise, chegou o lobo mau, ele soprou e derrubou a casa. Todos aqueles 2 porquinhos foram lá com o terceiro irmão. A crise chegou na porta do terceiro irmão também. O lobo chegou lá. O lobo mau foi lá e também tentou derrubar aquela casa. Derrubar aquela casa. Mas não conseguiu. Quando temos bases fortes na empresa, que nós conseguimos fazer a consolidação com tudo isso que vai ser ensinado na jornada, não tem vento que derrube, não tem crise que derrube. Exatamente, fazer um negócio forte, né? Sim, um negócio forte, exatamente. E como é que é uma empresa assim, forte, organizada, estruturada? Bom, o primeiro critério de uma empresa que realmente é estruturada e é fácil ver. Chega em qualquer lugar, você consegue ver com uma facilidade incrível se a empresa é estruturada e organizada ou não. Quer ver só? Primeiro critério, ela não depende do dono. Ela não depende do dono para o dia a dia, para as tarefas operacionais. Não depende. Se o dono está lá ou não está, ela funciona. As coisas acontecem. Por que as coisas acontecem? Em primeiro lugar, porque tem a cultura de processo, Cris. E a cultura de processo é diferente de fazer os processos. Então não adianta perguntar como é que eu faço os processos. Fazer uma coisa. Fazer, escrever um papel bonitinho lá que qualquer um faz, qualquer um te ensina. O que tem que fazer é criar a cultura de processos. Uma empresa que é organizada, estruturada, ela tem uma cultura de processos. Como que você sabe que uma empresa tem uma cultura de processos? É quando todo mundo faz as coisas do mesmo jeito, de forma padronizada, independente de quem está fazendo. É quando você olha para algo, não interessa se aquilo foi feito pelo João, pelo Pedro, aquilo tem que ser feito daquele jeito. Então uma empresa com cultura de processos, fazer bem feito continua a ser importante. Mas fazer bem feito dentro do padrão é muito mais importante. Por que acontece isso, Cris? Porque as pessoas têm rotina para cumprir, elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem quando elas têm que fazer, elas sabem como tem que fazer e por que tem que fazer, e o porquê é o mais importante. E o porquê não é porque tem que ser feito, porque é bonito, porque aquilo movimenta a empresa. As pessoas têm que entender que aquele padrão vai funcionar. Então você dá a responsabilidade para as pessoas que é manter esse padrão. Então, Cris, uma empresa estruturada, uma empresa organizada, é uma empresa que eu chamo assim, de empresa inteligente. É diferente de você ter um dono inteligente, ter um gerente inteligente e meia dúzia de funcionário inteligente.
Porque quando você tem só pessoas inteligentes, e pessoas inteligentes é muito importante. Você tem que ter pessoas inteligentes. Mas você tem que ter uma empresa inteligente. Porque pessoa inteligente, ela vem e vai. Colaborador inteligente, vem e vai. E nem sempre o próximo que vem é tão inteligente assim. Nem... E dá para transformar uma pessoa comum em uma pessoa inteligente através de uma empresa inteligente? Mas aí é que está a grande sacada, ó. Por que que às vezes as pessoas elas crescem com uma facilidade, com uma velocidade muito grande depois que elas se estruturaram? Que enquanto aquela empresa... Vamos fazer uma comparação aqui, Cris. Tem a empresa que as pessoas são inteligentes e tem a empresa inteligente. A empresa que as pessoas são inteligentes, ela está sempre dependendo de ótimos talentos. Só que veja bem o que eu vou te falar. Ó. Muitas vezes, você pegar uma pessoa que deu um baita resultado na empresa anterior. Ah, vou pegar um gerente aqui, o cara naquela empresa que ele trabalhava era fera. Graças a ele a empresa andava. Aí você pega esse cara para tua empresa. Nem sempre você vai ter uma garantia que na tua empresa ele vai te produzir aqueles resultados tão extraordinários assim. Sabe por quê? Porque às vezes não é ele que era bom o suficiente. Às vezes a empresa que ele estava era uma empresa boa o suficiente. A empresa dele era uma empresa inteligente. E quando você tem uma empresa inteligente, ó, guarda o que eu vou te falar, ó. Quando você tem uma empresa inteligente, você pega pessoas nota 7, né? Pessoas na média. Sabe aquela média da escola? Tira 7 e passa? Uhum. Você pega pessoas nota 7. Não adianta pegar 2, 3, mas você pega uma pessoa nota 7, na tua empresa ela vira nota 10. Aí ela sai da tua empresa, ela vai para o concorrente e lá ela volta a ser 7 novamente. Porque a tua empresa é inteligente. Porque a tua empresa é organizada, tem processo, tem rotina, tem responsabilidade. Agora o contrário também acontece. O contrário, se você for uma empresa nota 7 e você pegar, você está aqui, ó, uma empresa nota 7, aí você pega um colaborador nota 10, na tua empresa ele vai ser nota 7. Então você está jogando dinheiro fora você sendo nota 7. Você está pagando talentos, está pagando pessoas caras que na tua empresa vão te dar esse resultado. Então o que é a lógica? A lógica é você inverter essa parada. Transforma a tua empresa para ela ser nota 10, aí você pega a pessoa nota 7 e você nivela para cima, Cris. Essa é a sacada. É interessante. E o empresário ele só vai conseguir fazer isso no momento que ele aprender a pensar estrategicamente. Porque ele vai transformar o funcionário, as pessoas da equipe em uma pessoa nota 10, que nem você falou. E aquilo ali é legal, é muito bom, através de toda a sistemática que tem dentro da empresa. Mas a única coisa que o empresário não pode delegar é o quê? É a parte estratégica do negócio, a parte pensante do negócio. Não pode fazer isso. Porque veja bem, ó, uma empresa estruturada, uma empresa organizada, uma empresa que funciona, o que acontece? Não tem que estar dando ordem para as pessoas. Não tem que estar mandando, agora se faz aquilo, agora isso é desse jeito, ó, agora se o cliente fala tal coisa, se diz assim, se ele pedir, se fala tal coisa, se acontecer tal coisa, assim, não tem que fazer isso. Não tem que estar em cima dos funcionários, uma empresa inteligente. Ah, eu vou fiscalizar se está fazendo certo, eu tenho que estar lá para estar olhando, é o olho do dono que engorda o boi. Uma empresa inteligente não precisa disso. Por que não precisa? Porque a gestão faz isso para você. A organização sistemática faz isso para você, a rotina faz isso para você. Então as coisas funcionam, Cris. E aí o dono, ele foca naquilo que é importante para a empresa, que é fazer a empresa crescer. Foco no crescimento, foco em fazer a empresa evoluir. E muita gente diz assim, nossa, eu queria que alguém viesse fazer a minha empresa virar uma empresa inteligente, contrata gente de fora para fazer isso. Mas eu acredito, acho que essa é a linha, né, Campa? Que aprender a fazer... A minha mãe sempre dizia, você não vai conseguir controlar as pessoas que estão trabalhando para você, se pelo menos minimamente você não sabe, controlar não, visualizar os resultados da pessoa que trabalha com você, se você não sabe o que ela tem que te entregar. É a mesma coisa a empresa, né? Se o dono não sabe o que tem que ser feito, não adianta. E por onde que começa a mudança? Bom, vamos lá. Assim, para mim tem uma peça principal na empresa. Quem que você acha que é a peça principal da empresa? A peça principal da empresa é o dono. É o dono. Então, assim, ó, dá para querer a mudança sem querer mudar? Não. Você acha que tem como? Ah, eu quero perder 20 quilos, tá? Mas eu quero comer pizza, hambúrguer, tomar cerveja, comer doce, não quero fazer exercício. Mas eu quero perder 20 quilos. É possível? Não.
Claro que não. Não tem mágica. Não tem. Então, assim, ó, a real sempre é real e eu sempre faço inimigo quando eu falo isso, Cris. Mas eu não tô aqui para fazer amigo, eu tô aqui para dar a real e para ajudar. Tô aqui para servir. E para servir, não dá para passar a mão na cabeça. Para servir, às vezes a gente tem que falar a real. Se a tua empresa tá ruim, se você está apagando incêndio, tem um culpado. E não é teu funcionário, não é teu concorrente, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é ninguém, é você. É você o culpado. Então, se quer que a mudança ocorra, tem que agir diferente. Tem que trabalhar estratégico, tem que trabalhar inteligente, tem que buscar aquilo que tem que fazer, tem que aprender. Então é isso, para a mudança acontecer, você tem que mudar. Mudar a tua postura, mudar teu jeito de ser, mudar teu jeito de agir, tem que começar por aí. E assim, ó, se a empresa tem incêndio, não dá para ficar só ali com o extintor, com a mangueira apagando incêndio. Tem que ficar trabalhando na prevenção. O que gera esse incêndio? Vamos trabalhar para prevenir. Aconteceu uma vez. As pessoas às vezes dizem assim, ó, me criticam quando eu falo incêndio. Ah, Campa, mas não existe empresa sem incêndio. Óbvio que não. Eventualmente vai dar um incêndio, vai dar outro incêndio. Mas você admite uma vez dar aquele incêndio. Quando der uma vez, espera aí, faltou dinheiro, por exemplo. Faltou dinheiro, é um big do incêndio. Não dá para pagar os boletos. Não dá para pagar os boletos. Agora faltou dinheiro. Então para. Em vez de só correr. Primeira coisa, eu vou ter que correr no banco, fazer alguma coisa lá, vender carro, vender casa, vender a sogra, né? Que a minha não ouça. Mas vou ter que fazer aquilo ali para pagar as contas. Legal. Aí a segunda coisa, o que é? Vamos parar e vamos entender por que faltou dinheiro. O que aconteceu? Ah, não vendeu. Ah, é o mercado. Não, peraí. O que eu fiz errado? Eu não divulguei. Eu não trabalhei o meu discurso de vendas, não trabalhei os meus vendedores num processo de vendas, não coloquei o produto que o pessoal está pedindo, faltou mercadoria, faltou meu serviço, não soube mostrar, não soube falar minha proposta de valor, aí eu fico culpando que é o concorrente mais barato. Então é isso, é olhar para ver o que gerou esse incêndio, vamos trabalhar para melhorar para que o mês que vem não aconteça de novo. Mas tem uma coisa importante também, pessoal, ninguém nasceu sabendo, né, Campa? Claro que não. Porque uma coisa é assim, ó, não dá para ficar só naquela mentalidade de que, quando eu for grande, quando eu for grandão, tudo é mais fácil. Quando eu conseguir contratar gente boa que não existe no mercado, tudo vai melhorar na minha empresa. E assim, ó, Cris, assim, né? É muito comum. Eu tenho alunos que viraram faixa marrom é aquele que deixou de fazer 80% das coisas de funcionário. Aquele cara, às vezes, chega pra mim e diz assim, Campa, eu esperava crescer, quando eu crescer vai ser melhor. Aí eu tinha 5 funcionários, dali a pouco, não, agora eu vou passar 10, aí vai ser melhor. Tinha mais incêndio. De repente ele estava lá com 20 funcionários. E continuava com os mesmos incêndios e mais incêndio ainda. E os funcionários tudo incompetente, porque ninguém sabia o que tinha que fazer naquela empresa. Então contratava, demitia naquela roda viva e ninguém se entendia. De repente ele estava lá com 50 funcionários e dizendo a mesma coisa. Não, quando eu crescer vai ser mais fácil. Mas já cresceu, cara. Você já está grandinho, você já é adolescente, está na hora de começar a ver. E ficava empurrando. Fazer a lição de casa. Então assim, esse negócio de que quando eu crescer as coisas vão melhorar... Não vai rolar. Não vai acontecer. As coisas vão piorar se você deixar como está. As coisas vão melhorar se você começar a melhorar agora. Começar o melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Então agora começa a organizar. Agora começa a estruturar. Que aí o teu crescimento vai ser saudável, independente de onde você está, independente de onde você quer chegar. É engraçado que geralmente a gente escuta, eu preciso crescer para me organizar. Você está falando que precisa se organizar para crescer. E a gente tem muitos estudos de casos de pessoas, alunos nossos, empresários como você, que eles aprenderam, que nem você falou de faixa marrom. A gente ouviu muitas histórias das pessoas que disseram assim, ó, eu entrei na jornada da empresa sem incêndios para aprender a organizar a minha empresa porque eu apagava muito incêndio. Eu fiz, aprendi a organizar a empresa, aprendi a organizar os processos e por coincidência, porque eu não busquei isso, meu faturamento aumentou, minha lucratividade aumentou. Tem um caso que contou para nós agora em setembro ali que triplicou o faturamento dele e a gente nem promete isso. Não promete. Mas muitos casos aconteceram assim. Por o que tem que fazer? Seguir a cartilha. Mas por quê que aconteceu método. Isso? Porque a empresa está leve, está estruturada. Se não está estruturada, se pega um monte de cliente, fecha um monte de negócio, não vai dar conta de atender. Vai se queimar com os caras, vai tomar ação ainda, o cara vai reclamar na justiça e com razão. Não está preparado. Então,
Crescer organizado, crescer estruturado. Com certeza. E o que é preciso para fazer isso, para crescer estruturado e organizado? O que precisa fazer? Eu chamo de tríade do empreendedor líder. Tá? O que é a tríade do empreendedor líder? Imagina um triângulo, né? Uma pirâmide aqui com 3 pontas. Tá? Nós temos, que é o que a empresa precisa, na verdade, para crescer de forma estruturada. Nós temos a primeira ponta lá, são as pessoas. Precisamos das pessoas. Não interessa o teu produto, não interessa o serviço, não interessa o que você tem de bom. Sem pessoas, você não vai para frente, não vai andar. Qual que é a segunda ponta? A segunda ponta são os processos. Porque os processos, eles regram, eles fazem as coisas acontecerem. Não é só processo, é cultura de processo. São eles que ditam os padrões, são eles que fazem a empresa crescer de forma simples junto com as outras partes. Aí nós temos em cima, é o tripé, pessoas, processos, e se tem alguém aqui da administração, vai dizer assim, a terceira ponta é o produto. Que legal, é o produto. Aí tudo milagrosamente funciona, pessoa, processo e produto. Só que fica parado, né? Fica estático. Falta um negócio aí. Então lá em cima não é o produto. Produto Lá em é cima, óbvio que tem que ter, né? É óbvio. Lá em cima é o que eu chamo de GNA. O que é o GNA? É a gestão da navegação ativa, que é você fazer a tua empresa navegar por uma rota previsível, onde todo mundo sabe para onde vai, como vai e o que precisa fazer para chegar lá. Campa, como que eu faço esse GNA? Esse GNA ele faz parte da tríade do empreendedor líder. Pessoas, processos e gestão da navegação ativa. GNA. E qual é um pequeno passo para os empresários que estão aqui fazer a coisa acontecer de uma maneira mais estruturada, fazer ela crescer de uma maneira estruturada? Tem a ver com aquilo que você falou antes, ali que se perguntou, né? O que não dá para delegar. Então assim, a primeira coisa é, para pensar, o que você não sabe fazer na tua empresa? O que falta? Que conhecimento sabe? Eu não sei fazer a gestão financeira, eu não sei fazer o planejamento financeiro, não sei fechar um DRE, não sei analisar meu CMV, minha margem de contribuição, eu não sei analisar um indicador, não sei montar indicador, alimentar um indicador, eu não sei pegar as pessoas e comprometer, eu não sei criar cultura de processo, eu não sei criar a cultura da minha empresa, eu não sei engajar as pessoas, não sei contratar, não sei fazer com que as pessoas lutem junto comigo naquilo que tem que ser feito. Eu não sei fazer não sei dar divulgar a minha não empresa. Sei crescer, não sei criar um BSC, não sei fazer uma análise fofa. O que você não sabe fazer? Começa a pensar isso, e na jornada eu vou te mostrar muito dessas coisas aí. Então assim, é mapear aquilo que você não é bom. E queira ou não queira, todos nós somos ignorantes em algumas coisas. Nós temos careca ascendente pelado. A gente não nasceu sabendo. Se alguém infartar na minha frente, tiver só eu e ele, não tiver telefone, a probabilidade da pessoa morrer é grande, porque eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Eu sou ignorante nisso. Só que tem coisas que a gente pode ser ignorante, outras não. Tem muita gente que diz, eu sou ignorante em tecnologia. Cara, tá morto hoje em dia, em 2022, quase 2023, dizer que é ignorante em tecnologia? Não dá. Não é concebível. Então tem coisas na tua empresa que você não pode ser ignorante. Eu não sei fazer gestão financeira, mas nem o fato de você não saber, ela não vai deixar de existir. O fato de você não saber calcular um CMV, ele não vai deixar de existir e ele vai te ferrar porque você não está vendo. O fato de não conhecer sobre impostos não quer dizer que o governo não vai te cobrar isentar, igual. Eu não paguei porque eu não sabia. Tá bom, beleza. Que bom. Agora você sabe, então vamos ver o que tem para trás e vai pagar. Essa é a lógica, simples assim. Então, eu acho que o primeiro passo, Cris, é isso. É entender aquilo que você não é bom e buscar aprender isso. Aí entra o que você falou. Mas então, peraí, eu não entendo nada de financeiro. Vou contratar alguém que entenda e Cara, se vira. Dá teu jeito aí. Tá errado fazer isso. Tem que aprender. Não que você vai aprender a lançar, mas tem que aprender a olhar para aquilo ali. Minimamente, tem que saber se aquilo está certo, se aquilo está errado. Não é largar na mão dos outros e virar as costas e não é largar. E nem ir lá fazer porque não confia em ninguém. Também não dá, né? O marketing, se falou, por exemplo, eu não sei fazer o marketing, então eu vou contratar uma agência, a agência se vira aí. Cara, se você der sorte, maravilha. Eu, particularmente, eu não gosto de contar com a sorte. Eu não sou um cara de sorte. Aliás, eu tenho sorte sim, mas quando estou preparado, aí eu tenho sorte. Eu venci na vida quando passei me preparado. E as pessoas dizem que eu tenho sorte. Então, se você não quer contar com a sorte,
tem que entender minimamente o que a pessoa está fazendo para você, minimamente o que está te ofertando. Senão pode ser que você não tenha sorte, a pessoa te passe a perna, ou a pessoa na maior boa vontade quer te ajudar, quer fazer o melhor para você, mas aquele melhor é ruim, não funciona para você. Então a gente não pode ficar alheio a certas coisas. Nós temos que entender coisas básicas da nossa empresa, coisas que são importantes, coisas que talvez você desconheça hoje. Talvez você não saiba fazer hoje. Mas, de novo, não saber fazer não significa que ela não existe, que ela não vai fazer falta. Dá para aprender. Dá para aprender. O primeiro passo é aprender. A grande sacada do primeiro passo é que o primeiro passo ele não te leva para onde você quer. Mas ele te tira de onde você está. E por que eu falo isso, Cris? Eu falo isso porque, às vezes, a gente tem que entender que a gente vê algumas verdades que é difícil a gente desver. Quando a gente estava nesse processo de mudança, de querer resolver, de querer parar de se matar de tanto trabalhar, de querer parar de servir os nossos funcionários e não ter resultados, a gente começou a ver verdades, a gente começou a ver jeitos diferentes de fazer, e por mais que a gente não tivesse, às vezes, aquela vontade, porque às vezes a gente não tem aquela vontade de mudar. A gente quer mudar, mas a gente fica travado nos velhos hábitos. Mas você começa a ver aquela verdade, mas eu quero aquela verdade. E eu tô aqui, a Cris está aqui para te mostrar a verdade. Só que não adianta nada a gente fazer isso se você não fizer a tua parte. E é interessante isso, porque quando a gente começa a enxergar, querendo ou não querendo, você entendendo ou não isso, a gente também é empresário. E a gente passou por tudo isso que você passa. E a gente nunca vai desistir de sentir essa dor que você sente hoje. Se você está doendo que está apagando incêndio, saiba que nós também apagamos muito incêndio. Por que a gente não quer esquecer daquela dor nunca? Porque a gente não quer deixar de ajudar empresários como você a parar de sentir essa dor. E se a gente está aqui entregando o nosso tempo, entregando a nossa vida em prol dessa causa, é porque você é importante. É porque você faz a diferença no mundo. E é porque eu quero te ajudar, o Campa quer te ajudar, a nossa equipe quer te ajudar. Não é brincadeira de criança. Se fosse brincadeira de criança, eu estava lá fora fazendo outra coisa. Não estava aqui. De noite, quinta-feira à noite. Podia estar com o nosso filho. Para te ajudar. Podia estar lá fazendo outra coisa, jantando. Estamos aqui. Então, leva a sério isso. Leva a sério. Porque não é brinquedo isso que a gente está fazendo. De repente é exatamente o que você precisa e você desistiu porque aquela noite você queria simplesmente parar. Sabe, eu tô com fome, eu tô cansado hoje. Não vou assistir hoje. O dia inteiro hoje foi puxado. Puxa mais uma hora. Assiste mais um pouquinho. Faz a mudança. Luta pela mudança. Seja a mudança que você quer. Seja a mudança. Barco parado não carrega frete. Ninguém vai te botar comidinha na boca. Não é assim que funciona a vida. A gente está aqui para te dar conhecimento. Mas quem vai ter que estudar e fazer a coisa acontecer é você. E olha aqui, ó, Cris. Até peguei aqui para mostrar. A Cris que me deu de presente, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é a varinha mágica do Harry Potter. E eu vou te falar. Tem empresário que passa a vida inteira esperando a varinha mágica acontecer. Tem gente que se inscreve na jornada e agora eu vou assistir o Campa dizendo, ó, você pega a varinha mágica, você mexe assim, você mexe de tal jeito, você fala tais e tais palavras e tudo vai resolver milagrosamente. E eu tenho uma coisa para te falar, eu não vou fazer isso. Eu não vou por uma razão. Isso não existe. Quem te falar de método milagroso está mentindo para você. Não existe método milagroso. Não existe fórmula milagrosa. Não existe. Isso aqui só existe no filme. O que existe é método. O que existe é você fazer o que tem que ser feito. É você parar de fazer aquelas coisas que só te causam incêndios. E tem gente, e eu insisto nisso, Cris, eu insisto demais. Eu peco às vezes por ser insistente, por repetir, mas eu não peco por faltar. Tem gente que às vezes, mas eu vou na jornada, vai falar dos erros eu já sei. Não sabe. Se soubesse, se soubesse você não estaria apagando incêndio. Já tinha resolvido. Se soubesse, tua empresa estava muito bem, obrigado. Mas se você não, pelo menos, souber o que você tem que parar de fazer, se você não souber o que você tem que fazer diferente, se você não parar só de culpar os outros, se você não parar de só olhar aqui como se fosse aquele cavalo com viseira, você não vai sair dessa vida de apagador de incêndio. Para sair dessa vida, você tem que ampliar o teu leque. Você tem que falar com pessoas que vivem realidade que você já vive, que você quer viver.
Vamos fazer um resumo da live de hoje? Vamos fazer um resumo. O resumo é assim, vamos pegar um ditado antigo aqui e adaptar, né? Uma frase antiga, nem ditado. E o ditado é o seguinte: pau que nasce torto é difícil de endireitar. Não é que não se endireita, é difícil de endireitar. Então assim, ó, quanto antes você parar, estruturar a tua empresa, organizar os teus processos, você vai parar de apagar incêndio e você vai ter uma empresa muito mais lucrativa sem sofrer. É isso aí, então. Então tá, pessoal. Agradecemos a participação de vocês. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. O nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Tchau.